Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um SagaCast. E hoje, para um bate-papo livre, sábadozinho, meio-dia, horário de almoço e fixando o comentário. Enquanto vocês não entram, nossa. Fazer um sonzinho aqui. E anota. Não é essa nota. Tem que voltar as aulas de violão. E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje, bate-papo livre aqui, tá? Perguntas e respostas. Normalmente eu separo algumas perguntas que o pessoal costuma lançar nas caixinhas e trago aqui em um formato mais de bate-papo com vocês para poder me alongar, não me resumir ali no 1 minuto dos stories, tá? Então, galera aí que é do esporte, atletas, podem mandar pergunta aí. Cara, não, hoje não tem tema específico, hoje é o que vocês mandarem de pergunta aí, não importa, pode dar uma consultoria grátis, pode mandar que tô aqui pra vocês, tá? Normalmente a livezinha de sábado, assim, bate-papo livre, tem duração de uns 30 minutos, então eu fico aqui esse tempinho com vocês pra poder trocar essa ideia, beleza? Bora lá. Normalmente separo algumas perguntas, tá? Mas se vocês forem mandando aí também, a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui. Patrick já mandou aqui. Como posso trabalhar meu psicológico em geral? Cara, pergunta bem geral, digamos assim, né? Mas vamos lá. O que acontece? Patrick, quando a gente fala do psicológico, né? É difícil você querer resumir isso a apenas uma coisa, entende? Porque assim, o que a gente pode definir como psicológico? Tá ligado aos seus pensamentos? Tá ligado a talvez a forma como você vê o mundo? É as suas emoções, seus sentimentos, os seus comportamentos. Será que eles também não são psicológicos? Porque muitas das nossas ações, naturalmente, elas vêm, certo? De comportamentos que a gente vai ter ali no dia a dia. Então, assim, muita ação que você tem, esses comportamentos, elas estão ligadas a pensamentos anteriores, por mais que não sejam pensamentos que você tem na mesma hora, entende? Cara, deixa eu me refazer aqui. A ideia dos pensamentos... Pô, tem um bagulho aqui que tá distraindo pra caramba. Só um instantinho. Tá. Beleza. Desculpa aí, Patrick. Vamos lá. Cara, os comportamentos, pensamentos, emoções e sentimentos, tá? Tudo isso pode ser definido como fatores psicológicos, como aspectos psicológicos. Então, assim, cara, o que acontece é que você tentar trabalhar isso de maneira geral, tem vários caminhos. Então, muitas vezes, o psicológico, ele pode ser trabalhado, por exemplo, com um momento de descanso. O seu próprio treino em si, quando você vai praticar um esporte, ele pode ser chamado de algo melhor do que terapia, as pessoas colocam, né? Tipo, algo terapêutico. Porque ele faz bem pro seu psicológico. Faz bem pro seu bem-estar de maneira geral. Entendeu? Então, assim, cara, quando você pergunta sobre trabalhar o seu psicológico, todos os seus comportamentos no seu dia a dia, bons e ruins, eles vão afetar o seu psicológico. Então, muitas vezes você querer desenvolver o seu psicológico de forma positiva é você optar por comportamentos que vão ser mais saudáveis para você. Entendeu? Então, assim, desde o momento que, por exemplo, você começa a ter uma boa alimentação, que vai trazer mais qualidade ali para a sua performance, isso também é algo psicológico. O momento que você tira para descansar e relaxar e não ficar tão preocupado com a competição, por exemplo, e realmente, pô, tô feliz aí com o meu desempenho, isso também é psicológico. Então, assim, claro que talvez você esteja perguntando algo mais direcionado para melhorar a sua performance esportiva, mas
O primeiro passo, cara, muitas vezes é realmente um ajuste de rotina, certo? Deu pra entender bem? Deixa eu ver se o Patrick tá por aqui ainda. Tá. Se tiver alguma coisa mais específica, assim, tipo realmente de sua performance que você queira estar perguntando, pode mandar também. Mas de maneira geral, assim, é legal você trazer essa pergunta mesmo, porque a ideia do trabalhar o psicológico é trabalhar tudo na nossa vida. Porque tudo meio que vai passar pelo seu lado psicológico, entendeu? Qualquer comportamento que você tem, qualquer decisão que você toma, sua atenção, sua memória, tudo isso acaba sendo fatores psicológicos. Então, sua alimentação, o seu sono, vai perpassar ali pela ideia do que é o psicológico, entendeu? Então, ter um bom desenvolvimento psicológico é isso. Beleza. Deixa eu só... Pô, tem uma configuraçãozinha aqui que eu não tô conseguindo colocar hoje. O negócio está atrapalhando. Show. Já coloquei. Vamos lá. Deixa eu ver se teve aqui outra pergunta do ao vivo. Acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje eu não separei as perguntas antes. Eu tenho uma lista aqui, às vezes que eu anoto, tipo, as perguntas que a galera manda. Teve uma muito boa. Eu não sei se eu respondi isso em outra live, gente. Mas foi bem interessante. Porque um atleta falou, cara, eu fico muito ansioso esperando resultados, sabe, nas competições. Achei bem interessante isso. Só que eu acho que eu já respondi algo parecido em outra live. Mas eu achei interessante porque, assim, é muito comum, às vezes, ali dentro da competição, os atletas ficarem mesmo ansiosos, principalmente quando o resultado não vem diretamente logo após ali sei lá, não é um combate, por exemplo, que você vence, né? Acaba tendo realmente que esperar um pouco de tempo ali para ter o resultado final, porque, sei lá, cada quem é uma prova individual. Então o resultado depende também do desempenho dos outros adversários, certo? Porque é aquilo, o seu desempenho é uma coisa, o resultado é outra. Você pode ter o melhor desempenho da sua vida na competição, mesmo assim pode ser que você não vença. Por quê? Porque talvez, sei lá, você é do atletismo, da natação, você bate um recorde, só que mesmo assim alguém vai bater esse recorde melhor do que você, no mesmo dia talvez, tá certo? Então, assim, muitas vezes só o seu desempenho não garante o resultado. É interessante esse aspecto e é legal pensar sobre isso. Nem tudo está sobre o seu controle dentro da competição. Então vamos lá, você é de um esporte coletivo, você joga lá no futebol, beleza. Você é um volante, cara, você teve o melhor jogo da sua vida, você fez assistências perfeitas, você fez um jogo perfeito, o melhor jogo para você. Só que talvez o seu time perca. Talvez seu time seja rebaixado mesmo após aquela vitória. Porque são diversos fatores e muitos deles não estão sob o seu controle. Então sua melhor performance não garante o resultado diretamente. Mas um atleta tenha perguntado sobre a questão de ficar um pouco mais ansioso ali esperando esse resultado. Esse então é uma estratégia chamada distração cognitiva. O que é isso? Vai fazer alguma coisa, passar o tempo. É basicamente isso, sabe? Se distraia fazendo outra coisa. Não tem muito o que você está fazendo diretamente ali para realmente estar lidando com essa ansiedade do resultado. Porque você está ansioso pelo resultado e é uma ansiedade boa, gente, sabe? Não veja essa ansiedade como algo ruim que você está querendo buscar evitar. Veja ela como uma ansiedade boa, porque, você fez o melhor desempenho, você está acreditando no seu potencial, está esperando o resultado. Então, apenas se distrai, vai conversando com o pessoal e fica um pouco aquela ansiedade também, não tenta se livrar dela. Claro que, quando a gente pensa, por exemplo, num contexto... Eu vou pegar um contexto bem mais dramático, um contexto do pessoal prestar um vestibular e o resultado sai 4 meses depois, coisa do tipo. Realmente é complicado, porque é uma ansiedade de muito tempo, né? Mas, claro, existe um fator mais desportivo, pelo menos algumas horas ou até dias ali no máximo, para você ter um resultado final, se foi aprovado ou não, beleza? Deixa eu ir vendo aqui. Boa tarde, Evelyn. Acho que a Evelyn mandou até uma pergunta aqui. Opa, só mandando o aceno para o pessoal. Fala sobre a mentalidade que um atleta de triatlon tem que ter, uma coisa que seja crucial. Eu acho que no triatlon, principalmente, é a resiliência, sabe, Evelyn? Porque, assim, é uma modalidade de endurance, né? Uma modalidade que exige muito de esforço e de uma resistência mental muito grande. Porque não é uma prova curta, é uma prova longa e o pior, é uma prova longa de muitas modalidades. Então,
cada momento ali da prova vai exigir um tipo de concentração, um tipo de execução de performance diferente. Existe também uns momentos que a concentração do atleta tem que ser excelente, que é no momento de transição. É uma coisa que eu já vi muito assim no triatlon, que é muito interessante, que no momento ali da praia, né, do mar, para a bicicleta. Gente, tem toda uma troca ali de roupa, basicamente, assim também, sabe, para se adaptar e fazer essa transição sem perder muito tempo. São segundos ali que, se o atleta comete um erro, se não está preparado para essa transição de velocidade, não está concentrado, certo? Perde muito, porque assim, durante a prova do ciclismo, por exemplo, ou da corrida, o que acontece? Gente, no percurso, é normal o atleta dar uma distraída, pensar em outras coisas. Isso não vai afetar a performance dele ou dela. Entende? Porque é aquilo, você tem um momento ou outro ali, tem que, por exemplo, observar a questão uma curva que vai ter que ser feita, sabe? Dentro do que está planejado. Mas assim, no geral, eu acho que os momentos mais complicados assim para o atleta tanto nessa transição da praia para a bicicleta e da bicicleta para a corrida. Então, a troca de tênis aí tem que ser rápido, um processo, também não pode perder muito tempo. E é uma transição de descanso, de respirada, de mais uma etapa concluída. Também dá uma sensação de satisfação, isso é algo muito legal de ser trabalhado, né? É uma modalidade que você tem que se sentir satisfeito durante a execução dela. Porque a principal vitória do triatlo não é em si você bater um tempo, sabe? O tempo é legal, mas o ponto é, muitas vezes ali, quem é triatleta, quem é Ironman, por exemplo, tirando o alta da Elite Performance, é a galera que conclui. Você concluir a prova já é algo sensacional. Então, nesse percurso todo, eu volto para a ideia da resiliência, porque é aquilo. Se você está fazendo, por exemplo, um Iron, gente, acho que é 3.180 quilômetros e depois 42. Posso estar errado, talvez algum dadozinho que tem as vírgulas, né? Mas assim, é uma resiliência muito grande. Porque o seu físico vai embora em vários momentos. Só a maratona em si do triatlo já é desgastante. Claro que, obviamente, não é a mesma coisa de uma pessoa que está só fazendo a maratona. Eu até já vi um relato bem interessante, que foi de um atleta que ela fazia triatlo e já tinha feito Ironman, e ela ia fazer uma prova de maratona e estava achando mais difícil. Eu achei bem interessante essa informação, porque por ser apenas a prova, era muito mais cansativo para ela, porque pelo fato do Ironman, tipo, ela já tá ali mais desgastada em si, na hora da corrida, ela, tipo, mentalmente, ela já estava bem mais preparada para aquilo. Os 42 km do triatlon ali, durante a prova do Ironman, eram mais fáceis para ela do que só correr a maratona. Por quê? Por conta que ela meio que foi construindo uma certa resiliência durante a prova. Ela já tem, obviamente, mas assim, durante a prova você vai ganhando uma certa robustez mental ali, que quando você chega na corrida, assim, que é a etapa final, você só quer finalizar e tá tranquilo, sabe? Você já tá buscando o prazer ali mais pra frente. Que é diferente, claro, desse momento quando você pega a sua maratona, que a maratona normalmente, sei lá, você fisicamente chega até os 30 km, os últimos 12 km é basicamente mental, né? A pessoa fala muito disso. O maratona é uma prova de 12 km, que é aqueles 12 km finais ali que seu corpo já ok, já deu, vamos lá. A gente tem que concluir de algum jeito porque a gente já não tem mais paciência para continuar aqui, tá certo? Então, essa seria meu esclarecimento sobre a mentalidade assim, do triatlo, do que seria importante trabalhar, tá? Principalmente a resiliência ali para suportar também as rotinas de treino e tudo mais, que é algo muito puxado. O Igor mandou uma mensagem aqui. Estou treinando para fazer um sprint. Legal. Boa sorte aí, boa preparação, na verdade, também, porque preparação muitas vezes é mais desgastante do que realmente a prova. A prova vai ser um momento incrível. Você chegar lá e dar o seu melhor. Mas a preparação, às vezes, só ir beber um copo de água já ajuda. Além de ocupar a mente com a ideia de ir até a geladeira, você se hidrata. Perfeito. É uma boa forma de se hidratar, ou de se hidratar também, mas é uma boa forma de se distrair. Às vezes está na competição, tipo, vai beber uma água, já acabou ali, vai comer alguma coisa com o pessoal, vai conversar, não fica tão preso assim no resultado. Por exemplo, um chaveamento que sua equipe venceu, mas tem que torcer para outra equipe perder, então assim, você pode ficar assistindo, mas às vezes que ele vai gerar uma ansiedade tão grande, porque se vocês forem aprovados, talvez você já tenha outros jogos ali, ensinam as oitavas de finais, e se você ficar muito ansioso ali, pode ser que se torne algo tão desgastante, que às vezes é legal você nem ficar assistindo a outra equipe lá.
vai se distrair um pouco, vai conversar, comer alguma coisa, depois você vê o finalzinho do jogo mais tranquilo, com mais calma, tá? Não fica tão preso em si a ideia de eu preciso ou de toda maneira tá ali assistindo e, sabe, aproveita a ansiedade também, como eu falei, sinta um pouco dela, não tenta se livrar totalmente, mas também não fica imerso ali em tudo que a ansiedade pode causar de ruim, beleza? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui que eu tinha falado um pouco sobre essa da distração cognitiva, mais conhecido como vai ocupar sua mente. Deixa eu ver aqui se a galera foi entrando. Certinho. Beleza. Galera que tá entrando, pessoal que tá ao vivo aí, tá? Hoje é um bate-papo livre, então vocês podem mandar perguntas e a gente troca essa ideia. Deixa eu ver aqui mais, se eu tinha separado mais alguma. Ó, eu tinha até feito uma bem interessante aqui, uma questão. Foi um treinador que tinha mandado. Eu até tinha anotado aqui sobre eu tinha mandado a resposta pra ele, eu anotei também. Foi que assim, ele perguntou o que fazer quando o atleta só pensa em si mesmo. Quando o atleta é meio que egoísta ali e ele tá numa equipe, tá? Eu achei interessante essa questão porque tem dois lados, tá? O atleta em si ser um pouco egoísta, pensar sobre si, se priorizar, tem lados bons e ruins, sabe? Não é algo tão negativo, mas também para a equipe muitas vezes isso pode acabar afetando muito outros fatores. Então assim, quando o atleta pensa em si mesmo, um quesito de autocuidado, sabe? De estar se priorizando, de ver o que é importante para ele, realmente de priorizar o seu desempenho muitas vezes, isso é interessante. Somente são aqueles atletas, sei lá, que vai negar sair com o time após um treino porque ele tem que dormir em tal horário, porque ele tem que seguir a dieta. Obviamente é bom ter uma flexibilidade nesse momento, contudo, tem decisões. Pô, é uma terça-feira, a gente vai sair? Talvez não, se não for um momento especial, nada do tipo, só por sair. Então, é uma decisão que às vezes o atleta toma pensando na performance dele. Nesse caso, ele está sim pensando em si mesmo antes de pensar na equipe, tá? Nesse caso não é ruim. Já quando o atleta, nessa questão de pensar em si mesmo, e isso ele coloca na frente, eu quero ser o cestinha da competição, só que ao mesmo tempo eu não estou passando a bola. Por quê? Porque se eu passar vai ser ruim para mim, então os meus desejos, minhas metas, vem antes das metas do time. Aí a gente tem um problema, tá certo? Então, nesse caso, a gente tem que realmente fazer essa avaliação até que momento ser egoísta em si, pensar sobre si mesmo é bom ou ruim. Se eu estou fazendo isso priorizando algo que é importante para mim, ou se eu estou fazendo isso simplesmente porque eu quero e tanto faz o que os outros querem, certo? Então assim, pode ser uma atitude ali prejudicial para a equipe, tá? E até para o próprio desempenho também. Mas é legal que o atleta tenha consciência disso. Se ele só está fazendo isso por fazer, dificilmente ele está fazendo isso de uma forma positiva, tá? Mas quando o atleta está fazendo com autoconsciência, de priorizar o seu desempenho e tal, então é interessante, certo? É legal também que os treinadores nunca busquem apontar o dedo em si, falar dessa atitude em frente a todo mundo ali, mas sim chamar a atenção do atleta sobre essas atitudes que ele vem tendo, como isso vem afetando também o desempenho para a equipe, tá? Então, primeiro passo, tanto para o atleta como também para a equipe, para o treinador especificamente, é conversar com esse atleta, ou esse atleta também, tomar consciência, tá, desse comportamento para realizar algumas mudanças, certo? Como eu falei, não é uma mudança total, não é ele simplesmente, ok, agora eu sirvo a equipe e meus desejos ficam de lado totalmente. Não, é importante ele também ter esse autocuidado e saber pesar isso na balança, como eu falei anteriormente, tá certo? Não necessariamente o atleta ser um pouco egoísta é algo 100% ruim. Às vezes é algo ali que ele tem que estar avaliando também e conversando e tendo consciência disso. Quando ele tem esse comportamento, porque, ok, estou me priorizando, eu em primeiro lugar em relação ao meu desempenho aqui, e quando ele está fazendo isso, se colocando acima de todo mundo de uma forma negativa, tá certo? Então, essa questão é bem legal, eu acho que vale a pena a reflexão ser trazida aqui. Tainara, Jiu-Jitsu, vamos lá. Como faço para ter a mentalidade forte até o final do ano? Ter uma competição grande para competir. Tá, vamos lá. Tainara,
o que a gente pode colocar como uma mentalidade forte, né? É um atleta que sabe lidar com as pressões externas, sabe dar aquela blindada, né, que o pessoal procura, então com as cobranças, com a pressão em si da competição, o fato de ser uma competição grande, como você colocou, que é algo um pouco mais difícil também. Só que ao mesmo tempo, eu sempre trago a ideia do atleta também ter uma certa blindagem interna. Porque muitas vezes o que vai afetar o seu desempenho não é necessariamente as cobranças, a pressão ali de família, de patrocinador, sabe, da equipe, mas sim o que está vindo de dentro, as cobranças que você tem consigo mesmo, seus pensamentos, suas emoções, alguns comportamentos que você acaba tendo. Muitas vezes o que vai realmente afetar o seu desempenho não é essa pressão externa, mas sim a pressão interna. Então, ter uma mentalidade forte, ela engloba tanto realmente ter essa resiliência, essa capacidade de lidar com esses fatores internos, externos, como também ter um maior autoconhecimento ali para saber lidar com o que você normalmente acontece contigo. Como? Às vezes você tem pensamentos de autossabotagem que você nem percebe, de dúvida, acha que nunca tá bom. E se você vai para uma competição, acreditando que eu não posso errar, acreditando que no primeiro erro eu já perdi tudo, acreditando que eu tenho que vencer a todo custo, porque eu tenho que apenas vencer, é a única possibilidade. Mas você está vendo tudo isso com uma forma negativa, já era. Pode saber que você vai para a competição e você vai perder. E se você ganhar, desculpa avisar, mas você não vai conseguir ter constância. Mas quando o atleta tem muito mais autoconsciência de como ele funciona, de como ele lida com as situações, da forma que ele pensa e sabe pensar de outras formas, sabe realmente criar uma estrutura ali para lidar com diversas situações, diversos imprevistos, um atleta está muito mais mentalmente forte. Então, essa mentalidade está muitas vezes ligada realmente à sua capacidade de resiliência, tanto para fatores internos quanto externos. E a resiliência é, você apanha, mas você consegue voltar. Só que você não volta da mesma forma, você volta mais forte. Tá certo? Então, o que você pode fazer é realmente se preparar mentalmente de diversas maneiras. Eu recomendaria uma preparação psicológica, não necessariamente comigo. Hoje eu tenho uma rede também de profissionais que eu posso estar indicando, passando o seu contato para eles, e eles vão entrar lá, falar com você, passar por uma triagem, tudo, e com base no seu esporte, na sua demanda, no seu objetivo, a gente caminha você para um dos nossos profissionais e você realmente iniciar uma preparação, talvez uma preparação com foco nessa competição especificamente, tá? E é algo bom tanto para você como atleta como para a pessoa, sabe? Ajuda você realmente a evoluir muito aí. Mas de maneira geral, eu sempre posto algumas dicas, algumas orientações de técnicas que você pode estar aplicando, tal, de alguns insights aí de mentalidade que você pode estar adotando também. Mas aquilo, você precisa treinar, certo? Você não ganha uma mentalidade forte, ninguém vai te vender uma mentalidade forte. Você tem que treinar essa mentalidade para cada vez ela ficar mais forte. Então, assim como você treina o seu físico, o seu técnico, o seu tático, você também tem que treinar o seu mental. Beleza? É um treinamento, certo? Então, espero que tenha te ajudado minimamente aí. Como eu falei, se possível, procura uma preparação psicológica, pode te ajudar muito, mas também se não consegue no momento, tudo bem. Tenta aproveitar aí as dicas dos conteúdos sempre que possível para realmente estar aplicando, estar se aperfeiçoando e conseguir aí ter um ótimo desempenho na sua competição. Certo, Tainara? Espero aí ter ajudado aí com essa mensagem. Pessoal entrando aí. E aí, galera, beleza? Deixa eu dar um tchauzinho aqui para todo mundo. Show. Vamos lá, vou ver aqui mais uma pergunta. A gente tem um tempinho ainda aí. Quem quiser mandar pergunta, pessoal que está ao vivo, é livre. Manda as questões. Deixa eu ver aqui. Pô, teve uma muito legal aqui. Teve uma de um treinador. Ele botou bem assim. Como saber se um atleta está ansioso, né? A resposta mais fácil seria: pergunta para ele. Certo? Porque, gente, às vezes ali o atleta ele pode sim demonstrar alguns comportamentos, sabe? Você pode estar observando que ele está um pouco estranho, você vê que ele está um pouco mais nervoso, balançando a perna, sabe? Às vezes é um atleta que se comunica muito, ele está um pouco mais calado e, não é algo comum para ele, certo? Então, os comportamentos no momento de competição, por exemplo, é algo que você vai entendendo o seu atleta com o tempo, certo? Você vai conhecendo ele, cada quem vai se comportar de maneiras diferentes, você vai lidar com essa ansiedade, por exemplo, de maneiras diferentes ali durante a competição. Ok? Mas é importante você realmente começar a entender esse atleta e talvez na primeira competição você não consiga identificar 100% ali que ele estava ansioso ou não, estava nervoso ou não, certo? Mas que realmente com o tempo você vai buscando formas ali de
de observar e identificar isso, ok? Porque aquilo, cada atleta, cada pessoa vai vivenciar a ansiedade de uma forma muito diferente, com níveis de intensidade muito diferentes. E às vezes vai demonstrar externamente e outros não vão, certo? Então assim, não dá pra gente assumir que uma observação vai ser 100% certa. Então você pode até identificar ali, verificar algumas questões, usar algumas estratégias de avaliação. Por exemplo, eu como psicólogo, eu sempre costumo aplicar com os atletas, antes da competição, uma escala de ansiedade. Então, principalmente quando trabalho com equipes, eu costumo passar uma escala para ter uma avaliação ali que tem várias perguntas e com a partir da resposta dessas perguntas eu consigo identificar se esse atleta está ansioso, ok, se ele está muito relaxado, se ele está muito ansioso, ok? Um atleta muito relaxado não é ideal também. Ele tem que ter um mínimo de ansiedade, às vezes até a gente acha estranho isso, ele está muito tranquilo, tá? Talvez pode ser o jeito dele, mas é legal a gente verificar. E da mesma forma, um atleta muito ansioso também está verificando. Okay? Então assim, é uma estratégia ali que tem toda uma validação científica que me ajuda a identificar, mas muitas vezes o atleta está tranquilo e chega na hora da competição, dá um pico assim de ansiedade, que aí ele acaba buscando também ali falar com o treinador, falar com o psicólogo, falar com um colega, tudo mais. Alguns vão ficar calados e por isso que muitas vezes é interessante o treinador ter essa abertura, ter esse acolhimento ali com os atletas, realmente para poder estar ajudando eles e eles poderem falar o quão ansiosos eles estão ou não, certo? E para a partir disso buscar uma forma de poder acolhê-los. Certo? Então, assim, saber ouvir, dar esse espaço de escuta para o seu atleta pode ser a melhor coisa que você pode fazer. Porque nem sempre você vai conseguir identificar e avaliar essa ansiedade, sabe? Nem sempre são comportamentos externos que vão te fazer demonstrar que, opa, aquele está ansioso e aquele não está. Às vezes ele está ansioso, só que ele está internamente ali ruminando. Então, vá e pergunte, tenha essa abertura, tenha esse espaço de escuta, esse acolhimento ali com o seu atleta, certo? Vai ser a melhor coisa que você pode estar fazendo. Teve uma perguntinha aqui em cima, bora lá, da Bárbara Nascimento. Como controlar a ansiedade? Falando de ansiedade agora, né? Momentos antes de entrar no ringue, fico tão ansiosa que esqueço de respirar e já entro no ringue cansada. Boa. Bárbara, primeiro ponto, as principais estratégias assim, para você lidar com ansiedade, tá? Existem, obviamente, estratégias mais cognitivas. São estratégias realmente que você precisa de um trabalho um pouco maior, até mesmo bem antes da competição, para você aprender a lidar um pouco com alguns pensamentos ansiosos. Porém, dentro das estratégias mais comportamentais, mais físicas, a principal delas é respirar. Então, assim, é legal você identificar isso, que você esquece de respirar, porque muitas vezes você vai precisar ter um pouco mais dessa consciência e controlar um pouco mais sua respiração antes do ringue. Ah, Franklin, mas tem uma correria tudo. Exato, você tem que pegar e sentar algum momento ali, um momento esperando a luta, sentar, limpar um pouco a mente e respirar. Respirar com calma, respirar com tranquilidade. Então, existem diferentes técnicas de respiração, mas assim, uma básica que tem é inspirar durante 3 segundos, segurar esse ar durante 3 segundos e expirar ele pela boca durante 3 segundos. Nesse processo, o seu foco tem que estar na sua respiração, não é em pensamentos nem nada externo, é na sua respiração. Sentindo o seu batimento cardíaco dar uma tranquilizada, você ficar mais calma, mais relaxada. Parênteses de uma observação. Não relaxa demais. Você não vai entrar no ringue paz e amor. Você tem que entrar no ringue também com vontade ali de eu vou matar essa minha adversária, certo? Então assim, atletas que buscam entrar muito relaxados não é o ideal, ok? Da mesma forma, entrar como você está entrando, muito ansiosa a ponto de nem estar conseguindo respirar direito, está cansada já porque você, sabe, não é o ideal também. Qual é o ideal? Nem aqui nem aqui. É a gente encontrar um ponto meio central. Não existe um nível ideal para todos os atletas, é mais para cada atleta tem um nível ideal. Então, talvez você seja um atleta que precisa entrar um pouco ansiosa, mas não também tão desgastada. Mas o ponto é, Bárbara, pega um pouco dessa ansiedade e tente encontrar isso, esse meio do caminho. Obviamente é algo muito complicado porque, pô, Franklin, só na competição acontece isso. Eu sei, é difícil, né? Tem aquele momento, aquela pressão em si, e vai chegando mais próximo aí que você vai sentindo ansiedade. Mas tenta treinar essa estratégia de respiração em outros momentos ali que você se percebe ansiosa. Às vezes tenta fazer ali, por exemplo, não sei exatamente qual é o seu esporte, mas sei lá, se tem um sparring, por exemplo, ali uma luta bem simulando competição, tenta ficar um pouco ansiosa, coloca um pouco de pressão em você, simula essa pressão, diz, caramba, eu vou chegar lá e não, eu tenho que vencer, eu vou para vencer, queira ficar ansiosa
para quando você ficar ansiosa, você buscar relaxar. E aí você vai treinando essa respiração. 3, 3, 3. Inspira pelo nariz com 3, puxando o ar. Segura por 3 segundos e solta pela boca por 3 segundos. E vai repetindo. Até você descer um pouco a sua ansiedade ao nível que eu ainda estou um pouco ansiosa, porém eu tô preparada. Certo? Não estou cansada. Eu estou no controle. E essa é a ideia. Você sente que você está no controle do seu nível de ativação, que está ligado na sua ansiedade. Ok? Então assim, a melhor forma de você controlar nesse sentido mais físico da respiração é respirando. Só que é respirando com consciência. Não deixe a respiração ser automática, porque a ansiedade vai levar ela de uma forma muito acelerada. Tente realmente controlar um pouco essa respiração. E obviamente, pelo fato, como eu falei, no sentido físico, você vai ter muito mais esse controle a partir dessa técnica de respiração tranquilamente. Só que ao mesmo tempo tem fatores aí cognitivos de pensamentos que você precisa estar trabalhando, e muitas vezes é legal você estar trabalhando isso. Eu posto algumas dicas aqui, mas como sempre, fazendo divulgação, busca um acompanhamento e preparação psicológica, tá? Não precisa ser comigo, eu tenho uma rede de profissionais que pode estar te atendendo também e te orientando sobre, tá? Mas claro, se não consegue fazer investimento ainda, tudo bem. Pega as dicas, pega os conteúdos que eu tenho disponível, aplica essa técnica de respiração e vai evoluindo aí no seu esporte. Espero que tenha te ajudado. Certo, Bárbara? Galera entrando, dou tchauzinho para todo mundo. Pá. Perguntas e respostas, papo livre de hoje. Beleza. Nossa, deu uma travada aqui porque eu, sem querer, eu saí e entrei, mas a live não caiu. Espero ter ajudado, Bárbara. Treina aí e depois me dá um feedback, tá? Espero que funcione pra você. Acho que a Tainara também tá ao vivo ainda. Tainara, espero que você consiga aplicar lá as dicas que eu te passei também. Buscar tá evoluindo. Pode mandar depois o feedback lá no direct. Espero que ajude. Se não ajudou, manda mensagem que eu te passo alguma outra estratégia aí que você pode estar tentando fazer também. Talvez grave até um vídeo específico para isso. Mas vamos conversando. Beleza? Acho que já deu meia hora. Normalmente eu fico meia horinha com vocês aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma. Teve a Bárbara, antes dela teve outra. Ela tinha mandado um obrigado. Não, acho que foi isso mesmo. Então, tá show. Galera, muito obrigado pela participação, para quem estiver ao vivo, para quem tá vendo a gravação. E a gente se vê aí na próxima semana. Próxima semana a live vai ser no domingo, tá? Vai ser 2 anos aqui de live semanal. Então vai ser uma live diferente. Provavelmente eu vou bater um papo livre, mas não acho não de perguntas e respostas, que eu vou comentar um pouco sobre alguns temas, algumas coisas a mais com vocês. Então, live de aniversário no domingo, próxima semana, tá? Dia, acho que 17. Então, é isso. Tchau, tchau. Bom fim de semana, bom descanso para todos. A gente se vê no próximo SagaCast. Valeu!